nunca ouviram falar do ajuste fino, o ajuste fino é uma teoria, entre aspas, né? Quando eu falar teoria aqui, é entre aspas, né? Que é uma teoria religiosa, não é uma teoria científica. Ela tem verniz científico, né? Ela tem uma áurea, uma pegada científica, mas é falsa, né? A ideia é o seguinte, que no livro estou escrevendo sobre isso, né? De que nos últimos séculos, né? Observou-se que a natureza, né? Observou-se que as teorias da física estavam convergindo para alguma coisa, né? A gente não sabe o que, a gente não sabe para o que ela está convergindo, né? Mas o que foi observado é que todo o universo funciona com constantes, né? A velocidade da luz, né? Que é uma espécie de uma constante. Só um momento, a velocidade da luz, que é uma constante, né? Tem a constante da gravidade, tem a constante das forças nucleares, tem o valor da carga elétrica, não lembro se é uma constante, né? Eu acho que não é mais uma constante, mas existem algumas constantes do universo, como a constante de Planck, né? Que é usada no cálculo do que Albert Einstein usou para fazer o cálculo fotoelétrico, né? Que gerou o Nobel posteriormente, né, do fotovoltaico, né, que a luz é feita de fótons, né, que são partículas, né, esse que gerou o prêmio Nobel de Albert Einstein. Então, assim, Einstein foi o que chamou atenção, né, que estava havendo uma convergência de todas as teorias da física estavam convergindo para alguma coisa, né. Einstein observou que a mecânica newtoniana ela podia ser juntada com a mecânica de Maxwell, né, que é a teoria de Maxwell, as quatro equações de Maxwell. Uma é as equações de Maxwell. Momento, pessoal, acho que deu um pico. Tirar um vídeo do estúdio, que aí talvez, se uma vez do estúdio, não vou precisar dele. Vamos ver se vai agora. Então, deixa eu ver se foi, se deu certo, se ficou. Se deu alguma coisa aqui, né? Se fazer a live tem a vantagem. Deu certo. Então, a constante a equação de Maxwell descreve os efeitos fotoelétricos, né? Desculpa, perdão, os fenômenos eletromagnéticos, né? Então, basicamente, Einstein, usando a sua imaginação, né, ele imaginou, e se eu conseguisse viajar à velocidade da luz, né? Se eu conseguisse viajar um feixe de luz, né, ou seja, você iria disparar um feixe de luz, e Einstein imaginou se ele conseguisse andar em paralelo com o feixe de luz, né? Se você fizer esse mesmo experimento usando um trem, né, dois vagões, né, dois vagões que andam lado a lado, e existe uma forma de você enxergar os vagões, você vai observar que é como se o outro vagão tivesse parado, né? Então, se qualquer coisa que as pessoas fizessem dentro do outro vagão, você passa a ver, né? Porque vocês estão na mesma velocidade. Então, um vagão com relação ao outro vagão estaria parado. Isso seria o que nós chamamos às vezes de movimento relativo, né? Por isso que a teoria da relatividade, né? Apesar de que Einstein chegou a criticar, Einstein não gostou muito do nome, né? A teoria da relatividade tem a ver com isso, que são movimentos relativos. Só que o nome, como o próprio Einstein reconheceu, é um péssimo nome, porque a teoria da relatividade ela vai muito além da relatividade de Galileu, né? Essa teoria da relatividade, entre aspas, que Einstein usou, seria o que Galileu chegou a seria uma espécie de teoria da relatividade de Galileu, né? Galileu chegou a propor que os movimentos são relativos, né? Então, o que Einstein pensou? Se eu conseguisse viajar à velocidade da luz, em teoria, eu deveria conseguir ver a luz parada, né? Imagina a situação de você conseguir ver a luz parada. Como que é a luz parada, né? Se eu conseguisse parar a luz, né, e tirar uma foto da luz, né, ou conseguisse, por exemplo, enxergar como que a luz é parada, será se eu vou ver alguma coisa, né? Como que é a luz parada, né? Para isso eu teria de viajar na velocidade da luz. Só que Einstein observou que, de acordo com a mecânica, de acordo com disse, a física de Maxwell, do eletromagnetismo, né, as equações de Maxwell elas não funcionam se você parar a luz. Né? As equações de Maxwell elas são baseadas na ideia de que a luz é uma dança, né, é uma dança entre campos elétricos e campos magnéticos. Né? Uma variação magnética é uma espécie de dança, né? De variação, que vai variando. Isso gera o que nós chamamos de luz. Né? Luz é uma dança, é uma variação entre magnetismo magnetismo, mas magnetismo e eletricidade, né? Que é mais ou menos como se os campos mudando, variando. Então, em teoria, de acordo com as equações de Maxwell, não seria possível você ver a luz parada. Só que, se você pensar que
as equações de Maxwell e as equações de Newton, ou a teoria de as equações de Newton, ou a teoria as teorias de Galileu, né, as teorias dos movimentos relativos, né, que dois corpos estão em movimento e um corpo está parado com relação ao outro. Hoje, isso pode parecer trivial, né? Às vezes a gente tende a subestimar a história da ciência, né? Mas hoje isso pode parecer trivial, mas durante muito tempo acreditava-se que se você tivesse, se você tivesse um barco, né? Se você estivesse navegando em um barco, né? E você soltasse um objeto, é, e se você soltasse um objeto, acho que deu um pico aqui, né? Deixa eu só esperar. Deixa eu ver se tem alguma coisa que eu posso. Não sei se tem uma coisa aqui que eu estou deixando ligado aqui que pode atrapalhar. Então, se observou, vamos ver se. Então, se observou o seguinte, que a gente observa que vários objetos, quando se movem em movimentos iguais, é como se um tivesse parado com relação ao outro. Só que quando se tenta aplicar isso à luz, as equações de Maxwell, elas basicamente elas não funcionam. Então, Einstein tinha duas opções, né? Ou Einstein falaria que Maxwell estava errado, né? O que derrubaria uma teoria muito linda, né, são as quatro equações de Maxwell, que é conhecido como uma das belezinhas da física, né, você conseguir formular toda uma teoria em quatro equações, uma das equações de Maxwell. Como alternativa, né, o que também derrubaria Faraday, né, ou seja, seria uma espécie de efeito em cascata, né, Einstein teria de derrubar Maxwell, teria de derrubar Faraday, e que muito possivelmente derrubaria muitos outros físicos, né, porque muitas vezes a física ela vai em cadeia, né, ela vai se evoluindo em cascata, né. Só que isso não fazia muito sentido. Como segunda opção, Einstein teria de derrubar Galileu, né? Que acho que a situação seria mais complicada ainda, porque as teorias de Maxwell eram recentes, né? Não tinha muito tempo que Maxwell tinha formulado as suas quatro. Não tinha muito tempo que Maxwell tinha. Não tinha muito tempo que Maxwell tinha proposto as suas quatro equações. Então a gente teria um efeito cascata, né? Ou você derrubaria Maxwell ou você derrubaria Galileu. O que Einstein fez é uma longa história, né, da física, né? É uma das histórias que eu estou comentando no nosso livro, ou seja, eu estou preparando um novo livro que fala sobre Einstein e o ateísmo. Só que eu também conto um pouco da história de Albert Einstein, do desenvolvimento da teoria dele. Eu falo um pouco como que a teoria da relatividade foi desenvolvida. Mas Einstein teve de propor, então, uma nova teoria, né, que chama teoria da relatividade especial e depois teoria da relatividade geral, né, que é a generalização dessa teoria. Então, ele falou o seguinte, que não, a velocidade da luz é constante. Se a velocidade da luz é constante, ele quer dizer o seguinte, que ela nunca vai parar, né? Aí você consegue ter os dois movimentos, você consegue ter os dois mundos, né? O mundo de Maxwell juntado finalmente com o mundo da mecânica newtoniana, né? Só que isso fez com que a Einstein observasse duas coisas. Primeiro, que a velocidade da luz é constante. Por que que a velocidade da luz é constante? Acho que nós não sabemos, até onde eu sei. Ninguém sabe por que a velocidade da luz é constante. E surge uma outra ideia, né? Que Maxwell foi capaz de unir duas grandes teorias, né? Maxwell, acho que Clark Maxwell, esqueci o nome delas, mas Maxwell conseguiu unir dois grandes pensadores, né? Ele conseguiu unir, na verdade, duas correntes de pensamento. Maxwell conseguiu unir o magnetismo, né? Que é ímãs, né? Que é quando você tem dois ímãs, que você junta dois ímãs, que você coloca os polos, né? Os ímãs tendem a se opor ou os ímãs tendem a se atrair, né? Isso é chamado de magnetismo. Então, na época já existia essa teoria. A segunda teoria que existia na época era a teoria do campo elétrico, né? Ou seja, a teoria do campo elétrico. Só que eles observaram na época que tinha algumas coisas que acontecia meio bizarro, né? Por exemplo, quando você está numa tempestade, por exemplo, a bússola, né? O ponteiro da bússola costuma ficar bizarro, né? Costuma ficar maluco, né? Só que esse mesmo fenômeno foi observado, né, perto de um fio, né? Se você tiver, por exemplo, uma fiação, né? E você tiver uma bússola, né? E se você colocar a bússola perto do fio, por exemplo, dependendo da carga elétrica, esse fio ele vai girar o ponteiro, né?
da bússola. Então, tinha alguma coisa que estava conectando elétrica, né, campos elétricos, né, com campos magnéticos, né? Ou seja, eles não sabiam exatamente o que estava ali por trás, né? Então, tinha alguma coisa que conectava a eletricidade e o magnetismo. Hoje, isso é o princípio das hidrelétricas, o motor elétrico, hidrelétricas, geração de energia eólica, tudo isso é baseado, inclusive imagens do cérebro são baseadas também em medições de campos magnéticos bem pequenos que o cérebro gera, o nosso cérebro gera campo magnético. É uma parte até interessante, né? Que eles conseguem medir esse campo magnético e gera essas imagens eletroencefalogramas, por exemplo, né? Então, nesse ponto, Maxwell, usando o trabalho de Michael Faraday, né? Maxwell usando o trabalho Maxwell usando o trabalho de Faraday, Michael Faraday, ele conseguiu, com uma equação matemática, em 4 equações matemáticas, conseguiu juntar essas duas teorias, né? Então, daí surgiu uma das coisas que começou a chamar a atenção de Albert Einstein, né? Porque se Maxwell conseguiu conectar duas áreas da física que não se conectavam, né? Você via experimentalmente que elas estavam conectadas, mas você não sabia como que elas estavam conectadas. Depois, Einstein, ele mesmo chega a unificar mais duas teorias, né? Que é a teoria a mecânica newtoniana com a mecânica newtoniana com assim, a mecânica de Maxwell, né? Ou seja, a mecânica. Então você conecta o corpo, né? Que são bolas, são bolotas, são pedras, são objetos com uma coisa invisível, né? Que são os campos eletromagnéticos, né? Os campos eletromagnéticos são invisíveis. É assim que a gente tem sinal de internet Wi-Fi. É assim que a gente tem Bluetooth, é assim que a gente tem sinais de telefone, tudo isso é invisível, são campos magnéticos invisíveis, né? Então, Einstein observou que alguma coisa estava se juntando, né? Então, depois que Einstein uniu essas duas teorias, Einstein foi mais anguloso, né? Mais ambicioso. Agora ele queria unir todos os campos da física, né? Ele falava que ele queria, hoje é conhecido como o sonho de Einstein, o sonho de Albert Einstein, né? Que é a equação mestre, né? The Big Equation, The Master Equation, né? Que hoje é estudado pelos físicos da teoria das cordas, né? Então, daí surge o que a gente chama de ajuste fino, né? O que é o ajuste fino? O ajuste fino é isso. Os físicos não sabem explicar por que existem constantes, existem algumas constantes, como constante da gravidade, constante de Planck, constante da velocidade da luz. E por que essas constantes são constantes? Os físicos, até onde eu sei, os físicos não têm resposta, né? Aí pulam os religiosos, né? Aí os cristãos, eles pularam, né? Pularam para falar, não, mas isso aqui é assim porque Deus ajustou as constantes do universo para existir vida. Se você observar, Bertrand Russell, né? Bertrand Russell nunca fala de ajuste fino, né? O Bertrand Russell, ele falou de várias bizarrices cristãs, de vários argumentos apologéticos cristãos, mas Bertrand Russell ele nunca falou de ajuste fino, né? Mas eu não consegui encontrar nenhum documento no qual o Bertrand Russell fala de ajuste fino. Isso é porque o ajuste fino é uma teoria recente, né? O Christopher Hitchens chegou a comentar que se tem uma teoria que incomodava ele, era o ajuste fino, né? Porque de todas as teorias que os cristãos inventaram, novamente teoria entre aspas, né? São teorias religiosas, são teoria entre aspas, né? De todas as teorias que os cristãos inventaram, né, para tentar dizer que Deus influencia no mundo, o ajuste fino é mais difícil, porque o ajuste fino é uma daquelas teorias que a gente não tem resposta. Então é fácil para o cristão, né, o apologético cristão, lutar, vamos dizer assim, no campo aonde que a gente não tem resposta. Então o máximo que a gente pode fazer hoje em dia é argumentar contra o ajuste fino, mas a gente não tem uma resposta. Por isso que é um Deus da lacuna, né? É um dos truques mais antigos do cristianismo, né, da apologética cristã, que é o Deus das lacunas, né? Sempre que surge alguma coisa que a ciência não pode explicar, eles vão empurrar Deus para esse campo. Então, o ajuste fino é isso. O ajuste fino é por que existem, né? Por que existem constantes no universo, né? Por que existem algumas constantes no universo que são constantes absolutas, né? Ou seja, que a gente não sabe por quê, né? A gente não sabe por quê. Os apologéticos cristãos, eles dizem que essas constantes são uma espécie de Deus foi ajustando, né? Deus fez ajustando cada constante, né? Ajustando cada constante para que tivesse vida. O físico, né? O biólogo, né? Francis Collins, né?
ele chegou a dizer que, quando questionado por que Deus ajustou as constantes da forma como estão ajustadas, né? E ele responde que uma das respostas que ele deu é de que Deus cria um mundo interessante, né? Mas ele não fala o que é um mundo interessante. Um mundo interessante para Deus é um mundo que Deus possa interagir. É como se ele tenta argumentar de que Deus queria uma relação com a humanidade, né? Que ter uma relação interessante com a humanidade. É como se Deus estivesse sozinho no universo, estivesse carente. Ele criou o universo, ele ajustou esse universo, que é um ajuste fino, exatamente para que ele tivesse uma relação com a humanidade. Porque se o universo fosse diferente, não existiria vida. Então, pelo menos na cabeça